a Júlia e hoje nós vamos falar sobre Lego Scooby-Doo, o golpe da praia. Então, bora começar o vídeo. Esse é o segundo filme de Lego que a gente tá falando aqui no canal sobre Scooby-Doo e eu vou deixar o primeiro aqui nos cards pra vocês irem lá assistir depois se quiserem. Então assim, o filme ele já começa com uma música meio que nada a ver, só que ela não tá dublada, as músicas desse filme não estão dubladas. Então a cena corta para o mistério S.A. resolvendo mais um mistério e o Salsicha querendo ir para um lugar ensolarado. Então o policial que prendeu o fantasma fala de um festival que tem uma praia ali perto. E Fred e Velma também querem mostrar que eles são adolescentes legais. E não que eles só gostam de desvendar mistérios. Então agora a cena corta para a abertura do filme. Então eles chegam na praia e ela estava vazia. Então duas pessoas passam correndo falando que eles precisam sair de lá. Então o Robert e a Laura aparecem falando que o que assustou todos lá foram piratas. Eles tinham saqueado tudo e botado todos pra correr. Então, obviamente, Salsicha e Scooby querem ir embora, mas os outros querem ficar. Então, os piratas roubaram até o chapéu do evento lá da praia que eles tinham. E eles queriam que não acontecesse mais a farra, que é essa festa que tinha lá na praia. Então, pra mostrar que eles são legais, Fred e Velma querem ser os capitães da farra. Mas Crispy e Chad falam que são eles. E eles eram filhos da Laura e do Robert. Os piratas eram a rainha Bongo Bingo Belly e o capitão Brutamonte Feliz. O navio deles era chamado de Tijolo Salgado, e a figura que coroa eles é a deusa Aurora. Agora vamos contar como aconteceu a primeira farra feliz. A rainha e o capitão eram dois piratas muito famosos, e eles saquearam o navio da duquesa Queijo Torto, e eles foram se esconder por um tempo na praia festeira, e naquela época era um lugar que os piratas gostavam, porém tinha gente de tudo quanto é tipo. Então os contrabandistas começaram a abrir túneis secretos por toda a praia festeira para contrabandear os bens. Então a rainha e o capitão chegam a porto com um navio cheio de tesouros. Então as pessoas que estavam lá fizeram uma festa bem grande que durou 3 dias. E essa era a primeira farra feliz. No terceiro dia, o bacalhau dourado, o navio que estava sob o comando do Comodoro, Duquês do Torto. Ele era sobrinho da duquesa. Ele encurralou os piratas e prendeu a rainha e o capitão. Mas eles eram apenas dois adolescentes que foram mandados lá para enganar o Duquês. Eles foram os primeiros jovens a serem coroados capitão da farra feliz. E enquanto isso, os piratas atearam fogo no navio do Duquês. Porém, aparecem mais navios de guerra sob o comando do almirante Duquês do Porto, o tio da duquesa. Eles prenderam todos os piratas com exceção ao capitão e à rainha. Enquanto isso, eles e o tesouro sumiram e nunca mais foram vistos. Enquanto isso, o Sr. Monfisk, ele era o dono do pier da praia, aparece com o xerife na pousada e ele fala que Robert e Lara são responsáveis pelo ataque pirata. E ele também acha que a Mistério S.A. uma banda e chama eles para tocar no pier. Ele queria comprar a pousada, mas não conseguiu, e eu acabei achando isso suspeito. E ele iria abrir uma nova montanha-russa, porém Scooby-Doo não poderia ir. Só que o xerife não entende porque ele tá falando que aquilo aí era culpa do Robert e da Laura e não prende eles. O Fred vai falar com o xerife, mas ele o trata mal. E ele também não ligaria se a farra acabasse. Então eles querem investigar, mas Salsicha e Scooby não querem. Só que eles acabam indo investigar o navio dos piratas porque tinha comida lá, novidade. Só que o guia fala que eles substituiriam a lanchonete por uma exposição de barris. E os outros vão até a boate de rock jovem da cidade. Só que ela estava muito silenciosa e os outros adolescentes não querem falar com Fred e Velma. Fora que Crispy e Chad fingem não conhecer eles. E aquele cara do pier quer transformar a cidade toda em um grande pier. E a Minzy, ela é a secretária desse cara. Ela conta que os piratas que apareceram naquela manhã foram iguais ao que o Robert contou pra ela. Ele era guia do passeio do Tijolo Salgado na infância dela. E ele parou quando machucou a perna em um acidente de carro. Um outro carro tinha batido nele e fugido. E ele falou que o papagaio sempre repetia um poema sobre o tesouro. Se quiser ficar rico rapidinho, suba a bordo do bloco marinho. Incline-se para a frente, saúde com o chapéu, respeite o grande tesouro e ao amanhecer, apertem as mãos um do outro. E esse cara do pier era muito grosseiro com todo mundo. E os adolescentes fazem a Velma ensinar uma dança pra eles que nem existia, a dança gente. E a música é chata pra caceta, mas tudo bem. E o Chad e o Crispy também continuam sendo chatos, só que os outros adolescentes não querem mais ficar com eles. E de volta ao navio, Salsicha e Scooby veem dois fantasmas. Daphne chama Fred e Velma para procurarem pistas, mas eles só querem se divertir. Salsicha e Scooby aparecem lá também e os dois piratas estavam atrás deles. E aí começa uma grande cena de perseguição e depois disso eles começam a brigar, mas os fantasmas tinham pegado o Tommy e a Brenda e levaram com eles. E eles voltam a brigar quando o Scooby fica preso dentro de um quadro. Tinha uma passagem secreta entre o quarto das meninas e o quarto dos meninos. E esse era o túnel que os contrabandistas construíram quando a cidade era uma cidade
cidade pirata. E eles veem o Robert e a mulher lá dele dando uma bronca nos filhos. Então o túnel acabou levando até a delegacia e os policiais lá estavam montando um móvel no meio da noite. Eles andam mais um pouco e encontram um navio Tijolo Salgado. Eles vão lá para investigar e encontram a Brenda e o Tommy. E o Fred já faz uma armadilha para quando os piratas chegarem lá. Só que eles acabam sendo pegos e são obrigados a andar na prancha. Mas a Brenda e o Tommy aparecem lá com um barco e tiram eles de lá. Porém o navio começa a seguir eles. Então eles voltam para a praia e os piratas abrem fogo. E uma confusão acontece e tudo é destruído. Então Robert e a Laura contam que eles vão vender o terreno deles. Então a Mindy começa a gritar, dizendo que se arrepende de trabalhar com o dono do pier. Porém, depois de tudo isso, Fred ainda tinha outro plano e chamam todos para ir de volta ao pier. E obviamente o navio aparece lá novamente. Então rola outra grande perseguição e a Velma tem a ideia de levar os piratas até a montanha-russa. E depois de outra longa, muito longa confusão, a montanha-russa começa a se desfazer. Então Fred acaba ajudando o Salsicha Scooby, enquanto a Velma captura os tais dos piratas. E surpreendendo o total de 0 pessoas, os piratas eram Crispy e Chad. Eles queriam acabar com a farra por algum motivo. Porém, o Robert e a Laura também estavam ajudando. Eram, na verdade, duplas de piratas. E o Robert que tinha planejado isso durante anos, de conseguir o tesouro pirata. Foram eles que explodiram a cidade toda. E o xerife e o ajudante sabotaram a montanha-russa porque eles não queriam os turistas por lá, porque assim eles trabalham demais. Então o policial que apareceu lá no início do filme prende todo mundo. E o dono do pier é simplesmente o cara mais babaca depois de Crispy e Chad e não fez nada. E a Velma conta onde estava o tesouro e eles reconstroem um calçadão usando o dinheiro do tesouro. E Fred e Velma são nomeados capitães da farra. Porém, eles dão pra Daphne, Salsicha e Scooby. E tem uma música ruim também no final do filme. Bom, todo mundo aqui sabe que eu não gosto muito de Lego, mas se a história for boa, tudo bem, eu assisto da mesma forma. Porém, aqui não foi o caso. Os culpados eram óbvios, fora que eram 2 casais de piratas, tudo. Aí teve até uma surpresinha e tal, porém a história é ruim. E parabéns aos envolvidos, nota 3. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o like com comentar os próximos vídeos que eu vou vir aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!